She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you... E aí, galera, beleza? Pessoal, tava um pouco ausente aí do YouTube, né? Porque tive que resolver algumas questões pessoais e também eu tava sem o microscópio, né? Eu tinha vendido meu microscópio para comprar um outro e aí passei um tempo sem microscópio, tive que parar para botar os serviços em dias, né? E não deu nem para gravar por conta da correria dos serviços que estava aqui para fazer e aí não tinha como você tá botando câmera, né? Eu tô esperando a câmera ainda do trinóculo chegar, então tudo isso aí dificultou um pouco, né? Mas hoje, pessoal, vou falar sobre fuga e curto-circuito em malhas secundárias, né? Para quem não sabe o que é malhas, malhas são as linhas que a gente vê nos esquemas elétricos, né? Aquelas linhas que vão de um lado para o outro, a gente chama de malha, né? Um termo mais técnico de você chamar. Mas você pode também chamar por linha, por trilha, da forma que você quiser, beleza? Então, pessoal, a gente precisa entender, né, que para que um aparelho funcione, né, vamos ter o PMIC do aparelho, que é o componente importantíssimo para a distribuição de tensões, né? O PMIC ele recebe uma tensão primária da bateria para liberar tensões secundárias e assim fazer com que alguns outros circuitos sejam alimentados para que o aparelho starte, para que o aparelho ligue, né? Para que o aparelho dê o boot inicial e comece a ligar. Então o PMIC ele acorda o processador do aparelho e o processador envia comandos através das malhas de I2C, né? E se comunica com todos os periféricos da placa, assim fazendo o aparelho ligar. Só que é o seguinte, galera, esse PMIC aqui, né? Vou chamar de Power Manager, PMIC, né? Vamos lá, PMIC. PMIC todo mundo sabe que é o gerenciador de tensão da placa. Então, para que ele funcione, ele vai precisar de uma tensão inicial aqui da VBAT, beleza? Então a gente vai ter a tensão VBAT que vai alimentar o PMIC. É claro, em alguns aparelhos a tensão VBAT vai passar por CI de carga, vai passar para o IF-PMIC para depois chegar ao PMIC do aparelho. Porém, pessoal, a gente tem que sempre estar lembrado que se essa tensão não chegar no PMIC, a gente não vai ter boot inicial, a gente não vai ter consumo nenhum na fonte. Por quê? Porque o PMIC é o componente responsável para dar o boot inicial, para iniciar o sistema, para mandar tensões secundárias para que o aparelho starte. Então, se não estiver chegando essa tensão VBAT, né, vou colocar aqui como 4.2, mas pode ser a partir de 3.7 até 4.2 volts, né? Então, vamos colocar aqui como 4.2 volts. E aqui, pessoal, é o PMIC do aparelho. O PMIC do aparelho, ele vai alimentar muitos circuitos na placa. Dele vai sair várias malhas, né? Malhas de comunicação, né, que vai precisar passar por aqui, né? Muitas malhas aqui vai se espalhar por dentro do circuito da placa de um celular. Só que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, galera. Vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem matar, né, de forma prática qualquer curto-circuito e qualquer fuga de corrente, para pelo menos você entender como funciona isso. Quando a gente tem o PMIC aqui alimentado e tenta startar o aparelho, e se houver alguma malha, né, que esteja com fuga, né, ou curto, o que vai acontecer? O PMIC ele vai tentar ligar o aparelho, né? Por conta desse curto, né, em uma malha secundária, o que pode acontecer? Ele pode travar o consumo e ele pode consumir, depois zerar. Você clica no power, ele mostra o consumo, quando você solta o power, ele zera. Isso pode ser um curto-circuito em uma malha secundária. O PMIC tenta startar o aparelho, quando ele vai tentar startar, ele é bloqueado por um curto e aí, por modo de proteção, o PMIC vai desligar novamente, né? Vai ficar zerado o consumo. Então trata-se, pessoal, de um curto em uma malha, né, secundária. E esses curtos nas malhas secundárias, eles podem se apresentar de várias formas. Por quê? Porque temos tensões secundárias de 0,9 volts, temos tensões secundárias, né, de 1,2 volts, temos tensões secundárias de 3, de 2, de várias outras tensões, né? Vai ter várias tensões saindo do PMIC. Então, uma malha, ela pode apresentar um curto de uma forma, uma outra malha pode apresentar um curto de uma outra forma. Então, quando você liga o aparelho, que o aparelho tenta ligar e zera, não quer dizer que seja solda fria no PMIC apenas. Existem muitas pessoas que falam, né, que quando tenta ligar o PMIC e o PMIC tenta startar e zera, é solda fria. E nem toda vez vai ser solda fria. Em vários casos, sim, pode ser solda fria. E como é que a gente vai resolver isso? Ou trocando o PMIC, ou fazendo um rebalho no PMIC
né? Para ter uma certeza melhor, antes de fazer a substituição, você pode fazer o reflow para ver se o consumo, né, inicial ele vai mudar, se vai haver alguma alteração, se o aparelho vai ligar, ou se o consumo que você está pressionando no power vai mudar depois que você fazer o reflow, depois que você fazer a ressolda. Digamos que a gente tem aqui, ó, uma malha, né, do PMIC, eu vou botar aqui, PMIC, underline, 2P8, underline, TO, underline, RCAN. Digamos que a gente tem uma malha que ela se denomina dessa forma, né? PMIC 2P8 TO RCAN. O que significa isso? PMIC, né, é uma malha que está saindo do PMIC, então PMIC, essa tensão secundária sai do PMIC, é uma tensão secundária de 2.8 volts, né, 2P8 ou 2V8, significa que é 2.8, né, 2V ou 2P, né, vai representar um ponto aqui entre esses dois números. Então, 2.8 volts, TO, que significa para, né, em inglês TO significa para, RCAN, que significa rear cam, né, câmera traseira, rear cam. Então temos uma malha aqui, né, do PMIC, né, uma malha de 2.8 volts para a câmera traseira. Então, se essa malha aqui, pessoal, ela estiver em curto-circuito, o PMIC ele pode não ligar. Ou pode ligar e o aparelho não está funcionando câmera. Só que existem alguns casos de algumas malhas que são importantes para que o aparelho inicie o ciclo, né, e comece a ligar, e comece a funcionar. Então vamos ter malhas aqui importantíssimas, malhas que vai do PMIC, né, para memória, do PMIC para o processador. E se alguma dessas malhas estiverem com curto-circuito, vai acontecer de o PMIC ser bloqueado. E como é que eu faço para injetar uma tensão e descobrir se a malha está com problema ou não? Como é que eu vou analisar uma malha secundária se o aparelho nem liga, não é isso? Então, primeira coisa que a gente deve entender, pessoal, é que toda malha, né, de 1.2 volts para baixo, né, é considerada uma malha de baixa resistência. Então, se eu pego meu multímetro na escala de continuidade e vou fazer uma medição, e ele começa a bipar de um lado e do outro do componente, e eu achar que aquela malha está em curto, se essa malha for uma malha de 1.2 volts para baixo, ou seja, uma malha de 0,9, 1 volt, pode ser que essa malha não esteja em curto. Essa malha pode estar dando uma baixa resistência, porque é normal que malhas de 1.2 volts para baixo trabalhem com baixa resistência. Então ela vai bipar de um lado e vai bipar do outro lado. Aqui no canal eu tenho um vídeo explicando tudo sobre malhas de baixa resistência. Só você procurar aí nos vídeos anteriores que você vai estar encontrando. Eu posso até deixar aqui também na descrição desse vídeo, beleza, galera? Então, sabendo, pessoal, que existem malhas de baixa resistência e que se eu usar o meu multímetro em escala de bip, eu posso me enganar, eu posso me equivocar, medindo uma malha que vai bipar dos dois lados, componentes que vão bipar dos dois lados, e isso pode me atrapalhar na hora da análise. Só que se você sabe disso aqui, automaticamente você vai descartar. Pegou uma malha de 1.2 volts para baixo, mediu,